Uma frase que eu ouvi do padre Antonello, do padre Henrique no início, aonde os projetos devem estar e quem eles devem atender. Aonde ninguém quer estar, aonde ninguém quer atender. Então isso para mim é muito forte. Se aquele lugar é mais difícil, é onde a aliança tem que estar. Se aquele lugar é o que vai dar mais trabalho, é lá que nós vamos estar. Sonha in alto. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu quero a vida plena. Deus se maravilha por cada um de vocês. E para o si de cada um de nós, esta é a maravilha de Deus. Sonha in alto. Nesse começo foram muitas experiências, né, de chegar aqui no Botuquara e nos deparar com um irmão que tinha acabado de vir da rua. Na semana seguinte, um olhar transformado, limpo, e você falava, nossa, você é a mesma pessoa, você não reconhecia, né? Então a experiência da dignidade que encontra, dessa misericórdia que transforma as pessoas. O carisma da aliança nasce do coração misericordioso de Jesus para alcançar, né, aqueles que mais necessitam, materialmente e espiritualmente. No começo da aliança, vivíamos assim, né? Então, os projetos nasceram, na verdade, em resposta às situações que a aliança vivia em cada tempo, né? Então, quando nós chegamos em Taipas, a realidade do entorno, a pobreza, as necessidades das pessoas que não tinham onde deixar as crianças para poder trabalhar, ao mesmo tempo as crianças que saíam da escola e não tinham onde brincar, e assim foram nascendo os projetos, né? Então hoje o contraturno escolar que acontece, as creches, e no início, né, quando eu cheguei, a Casa Naim, que era a casa onde acolhia crianças em situação de rua, estava começando, ela tinha nascido há pouco tempo. No começo todo mundo faz tudo e tudo mais, né? Então assim, era um desafio muito grande, né? Porque a gente pegava, a gente saía, ia nas ruas, as crianças pediam ajuda, a gente trazia e elas moravam com a gente ali, né? Então era um desafio muito grande, seja pela drogadição, seja pela situação que elas se encontravam, e ao mesmo tempo, para nós, nascia muita vida, né? Eu sempre me lembro de um menino que a gente levou várias vezes, né? Então ele ia, fugia da nossa casa, a gente ia atrás dele, trazia de novo, ele quebrava tudo e assim a gente ia, né? Após o nascimento da Mariana, eu fiquei os 6 meses em casa e depois o padre me convidou para voltar para os trabalhos, só que nesse momento era para estar assumindo o trabalho das creches, estar iniciando o trabalho das creches, né? Um pouco antes do nascimento da Mari, junto com a irmã Meire, fomos fazendo várias visitas aqui no Parque de Taipas, próximo à Casa Belém, e aí nós nos deparávamos com uma realidade muito difícil, de crianças em situação de abandono, os pais, a mãe ou o pai precisava sair para trabalhar e a criança ficava sozinha. Muitas crianças queimadas por bituca de cigarro, né, pela questão de agressão, e o padrasto ou a mãe ali apagava o cigarro na cabeça da criança. Uma experiência que foi muito doída de ver um bebezinho que ele tinha a pontinha dos dedinhos roída por rato. Então era uma realidade de pobreza, uma realidade de abandono e uma realidade que eu nunca tinha visto, né? A gente ouve falar dessas coisas, mas na hora que você vê, não tem como você ficar indiferente. No ano de 2004 eu fui para... eu fazia o primeiro ano de formação, mas eu fui para Casa Naim, que acolhia os meninos de rua, né?
e como voluntário, porque, como eu disse, assim, ainda eram poucos missionários que tinham naquela época. Naquela época eram os missionários que assumiam as casas de acolhidas, não tinham colaboradores para assumir aquela casa, né? Quando eu tive contato com aquelas crianças, eu me identifiquei com o trabalho ali, com a mudança de vida, né, que aquele projeto fazia na vida daquelas crianças, né? E aí no ano de 2005, eu ainda estava no segundo de formação, alguns membros da comunidade de vida foram encaminhados para casa devido ao número reduzido, né, de missionários que tinham para assumir o todo naquela época, né? E no ano de 2005 eu fui para Naim, né? E aí eu fazia esse trabalho de cuidado, né? De cuidado, eu exercia ali um cuidado com essas crianças, né, que vinham da situação de rua, né? Naquela época o público era 100% da rua, não tinha, como é hoje, né? Hoje mudou um pouco. E também naquela época surgiu a casa da Naim Feminina, né? Que acolhia as meninas de rua. Então cresceu um pouco ali o trabalho com os meninos e meninas em situação de rua. Foi diante da fome, da rua, do desamparo que a resposta começou. Não como projetos prontos, mas com um olhar que dizia: fica. A missão não nasceu de ideias, nasceu de encontros. Nós iniciamos as creches em 2 salas improvisadas. Nesse momento não tínhamos uma professora, mas tinham educadoras. E essas educadoras eram as próprias mães que identificavam com algum perfil: gosto de criança, quero me disponibilizar. Então tinha um olhar muito mais assistencial do que educacional, esse no primeiro ano. Mas ao longo dos dias, ao se passar o tempo, a gente entendeu que esse não era o perfil necessário. Nós tirávamos a criança daquela situação de risco emergencial, mas o que nós queríamos oferecer era algo melhor para essas crianças, uma oportunidade de uma infância cuidada, de um espaço melhor para elas. E aí, nesse momento, a gente entende a mão de Deus e a graça de Deus acontecendo, de várias pessoas que se prontificavam a ajudar, de pessoas que sejam com recursos financeiros, de pessoas voluntárias que queriam também e acreditavam naquele projeto, querendo mudar a vida dessas crianças. Para mim foi bem desafiador naquela época, eu era muito jovem, né? Eu tinha 19 para 20 anos, então para cuidar de crianças, né, com uma referência paterna, né? Porque só tinha nós ali, né? Então eles exigiam de nós como se fôssemos realmente a família, o pai e a mãe deles, né? Então para um jovem de 19, 20 anos, né, que era a minha idade na época, foi extremamente desafiador o trabalho, né? Mas assim, eu acho que aquela época, assim, a crença, na verdade, de acreditar naquela ação, acreditar na mudança daquelas crianças, acreditar que eles pudessem sair daquela realidade de drogadição e de rua que eles viviam, nos motivava a continuar, né? Apesar de ter sido bem difícil, né? Não é fácil. Naquela época chegou a ter 26 crianças, 26 acolhidos ali, e nós sem experiência, né? Sem experiência de vida, né? Idade, nada, a gente lidar com aquela realidade, né? Mas graças a Deus, assim, eu acho que Deus capacita ali, né? Que hoje muitos meninos daquela época estão bem, foram inseridos em famílias, fizeram faculdades e tiveram aquela realidade tão triste ali de rua, até de assédio, de coisas que eles viviam, mudada totalmente através da nossa dedicação, né, a eles ali. Os projetos sociais da Aliança, eles são chamados a dar muito mais que um prato de comida, a uma assistência social. Ele é chamado a transformar vidas em todos os nossos projetos, né? Como eu disse, eles nasceram em resposta a uma necessidade local. Então, lá em Taipas, aqui no centro, através da pastoral de rua, então as pessoas precisavam, né, pediam ajuda para sair das ruas, então eram encaminhadas para as nossas casas. E também a Restaura-me nasce como apoio, né, à pastoral de rua.
Então, seja para uma documentação, seja para um banho, seja para uma alimentação emergencial, seja para aquelas pessoas que se encontram em situação de rua, mas ainda não conseguiram entender ou sair daquela situação, então como apoio, até para ajudá-las a despertar nela um desejo de mudança. Então ela tem um objetivo, que é salvar vidas, né? Que é alcançar pessoas, transformar. E aqui hoje na Restaura-me a gente vê isso, né? Então a gente tem alguns colaboradores que são moradores de rua, né? Que passaram, se recuperaram, hoje estão aqui e hoje ajudam outras pessoas também, né? Como essa ponte, né? De misericórdia, de amor de Deus, né? E para nós, em cada projeto nosso, ele tem um detalhe, ele tem algo que é diferencial, né? Que é esse amor de Jesus, né? Esse anúncio, esse cuidado e a dignidade acima de tudo, né? Então nós aqui escolhemos na Restaura-me de não servir o café da manhã em copo descartável, então a gente implantou as canecas, porque a gente sabe que na rua é assim que as pessoas muitas vezes, não por mal, mas às vezes acabam dando em caixinha, em copos, e a gente quer dar dignidade, quer que eles entendam que mais que um projeto é uma casa, onde eles podem ser família conosco, né? E é isso que acontece, né? Então, assim, as pessoas que passam pelos nossos projetos falam muito isso, né? Obrigado porque vocês são família conosco, né? Obrigado porque o sim de vocês sustenta também nós, ou nos ajuda a querer uma vida diferente, né? Então, a cada dia a gente contempla a misericórdia de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus, como essa face mesmo de Jesus misericordioso. O amor não assiste, não observa de longe, ele desce, se senta junto. Os projetos sociais da Aliança não vieram para suprir carências, mas para revelar dignidades esquecidas. De 50 crianças, nós passamos rapidamente para 100 crianças, né? Uma experiência que era comum. Eram algumas famílias que desciam dos morros, das casas, chegavam com um bilhetinho do padre dizendo: dê uma vaga para essa mãe, assinado Padre Jean Pietro. E chegou um momento que a gente não tinha mais espaço para pôr essas crianças. Padre, olha, o senhor mandou mais uma mãe vir e a gente não tem onde ficar. E muitas vezes eu fui confrontada, que ele falava assim: minha filha, o que você quer que eu faça? Que o menino fique em casa sozinho, ou que seja comido pelo rato, ou que a gente atende? Não, que a gente atende. E aquilo quebrava, falava: padre, mas o senhor tem uma cota. Não, a cota dele era infinita, porque ele não podia ficar indiferente ao sofrimento do outro. Isso foi uma das coisas muito fortes que eu aprendi. Às vezes a gente vai por aquilo que é necessário, mas o sofrimento do outro faz você ir além, às vezes, daquilo que a gente acha que pode fazer. Eu tive a graça, eu acho que, de estar presente na linha de criança e adolescente desde do início do trabalho da Aliança, né? Para mim é muito gratificante estar ali em 2003, quando começou com os meninos de rua, depois o primeiro convênio, as casas mistas, as casas que uniam crianças e adolescentes, como é previsto legalmente hoje em dia, e depois em 2016 o início das casas lares, né? Então eu tenho a graça de ter presenciado nesses anos a evolução e a missão, né? A missão, o carisma da Aliança, como foi mudando e como foi guiada aí por Deus em projetos distintos, porém com o mesmo objetivo, né? Que é mudar vidas, que é inserir, dar uma nova família para essas crianças, dar uma nova oportunidade para esses jovens, né? Nesses anos eu acho que a gente presenciou ali muitos milagres mesmo de vida, de transformações, e jovens hoje que já têm mais de 30 anos, que você pega 2003 para hoje, né? E os de hoje também, que já saíram, alguns trabalham, alguns fizeram curso superior, outros estão ainda, né, junto à Aliança. Então é gratificante, né? Eu acho que aí vai uma gratidão a Deus, né? Em primeiro lugar, por toda essa transformação, né? Por tudo isso que aconteceu, e essa gratidão assim também de ter presenciado, de estar presente em todos esses momentos, né? Que a Aliança passou dentro do projeto das crianças e adolescentes. Onde os recursos faltavam, a fé sustentava. E dia após dia a mesa se punha. O remédio chegava e a esperança renascia.
Milagres pequenos, mas decisivos. Milagres que só quem ama vê. Hoje a Aliança de Misericórdia ela tem um trabalho grande na ação social, né, que vai desde a primeira infância, com as creches, o contraturno escolar, para as crianças para não ficarem nas ruas, o SASF, que é um apoio integral às famílias e que transforma muito através do trabalho deles, né? Quantas pessoas, às vezes, em depressão, que começam a participar de uma oficina, a vida é transformada. Casas lares, então os abrigos que tínhamos lá atrás, que era abrigos mesmo, hoje se tornaram casas lares, né? Indo para os bairros e sendo um espaço mais familiar. Hoje, tantos anos depois, né, a gente percebe que o trabalho da Casa Lar é essencial, né? Na verdade, o trabalho da Casa Lar é uma continuação daquilo que existiu lá no começo, né? Porque essas crianças e adolescentes, muitos também vêm hoje de situação de rua, de situação de violência física, sexual, psicológica, né? Vêm de famílias muitas vezes disfuncionais, com questão de drogas, né? E eles chegam, muitos deles também vêm de uma questão de uso de drogas, né? E eles chegam totalmente destruídos em todos os sentidos, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, muitos deles, né? E a gente, dentro da Casa Lar, a gente observa essa transformação, né? Que é vista tanto do interior como no próprio exterior, né? Muitos deles chegam, a gente tem jovens hoje que chegaram de situação de uso de drogas pesadas, hoje já conseguiram superar, né? Que se você pega uma foto do início para agora, nem parece que é a mesma jovem, né? Então, eu acho que a Casa Lar consegue manter esse valor que sempre foi pedido, né? Pelos fundadores, pela aliança, e consegue continuar transformando vidas, como lá atrás, como em 2003 havia na Naim, né? Então eu acho que dentro da cidade de São Paulo, através da missão aí do que a Aliança pede, né? Eu acho que a Casa Lar continua sendo esse lugar de casa, né? De aconchego, de família, né? Tanto que mudou o nome, antes era Naim, agora é uma casa, né? Então ela deve ser essa casa, né? Ela deve ser essa casa que transforma, essa casa que muda, essa casa que sustenta, né? Essas crianças e adolescentes que vieram de tantas realidades aí, muitas delas, como eu disse, né? Muito difícil, né? As casas Restaura-me, né, que a gente começou aqui em São Paulo, hoje também em Manaus a gente tem uma unidade, depois na Bélgica hoje um trabalho de acolhida emergencial a imigrantes, masculino e feminino, os comedores, né, que são os oratórios, hoje na Venezuela, que atende mais de 100 crianças e tem transformado tantas histórias ali, famílias, né, através do atendimento ali pontual com as crianças. No Rio de Janeiro, a aliança é muito grande, no Rio de Janeiro, né? Então também um oratório que tem aulas de artes marciais, que tem aulas de reforço escolar. Então a aliança ela tem um trabalho muito amplo. Depois as casas de acolhida, né? Então a gente tem a triagem, a gente tem as casas de acolhida, tem as casas de reinserção, tem a Ramin hoje, que é para aqueles que depois que terminaram esse processo querem permanecer junto com a aliança. Então o trabalho é grande e muitos passam por aqui, por essa casa, né? Então, inclusive, na próxima semana, 3 pessoas, né, 3 irmãos de rua, em situação de rua que são atendidos aqui na Restaura-me, estão sendo encaminhados para Rio das Pedras e Alfenas. Então aqui é uma ponte para que eles possam passar por um breve momento até chegar à acolhida, né? Então é um dos caminhos que a aliança tem, né? Seja indo direto através da pastoral de rua ou seja passando aqui pela Restaura-me. O que começou com um gesto virou rede, uma corrente que acolhe, ensina, transforma. Crianças, mães, jovens e idosos já não estão mais sós, porque onde a misericórdia alcança, ela vem para ficar. O nosso carisma é lindo, o nosso carisma ele é para todos, né? Ele alcança todos. E para mim a transformação da vida, a transformação da pessoa, o milagre de uma experiência, de uma transformação, ele é
a coisa mais bonita, né? Mais bela, assim, né? Então, para mim, eu não consigo olhar hoje na Aliança e falar, eu amo trabalhar com criança, ou eu amo trabalhar só com pessoas em situação de rua, ou nas casas de acolhida, mas eu amo o que eu faço, porque o nosso carisma, ele é bonito, e por primeiro ele me alcançou e transformou a minha vida. Então, hoje, o poder estar, o poder ajudar as pessoas, o poder testemunhar o amor de Deus, para mim, na verdade, é uma resposta àquilo que primeiro também Jesus fez na minha vida, né? Então, eu amo o que eu faço. E dos próximos 25 anos, eu acho que o que vai manter o carisma, o que vai manter a aliança é o voltar para esse primeiro amor, para esse primeiro valor, né? Como dizia o Padre Henrique lá no início, né? Você tem que se apegar, você tem que ver e você tem que entender, né? Que os valores, o amor à missão e o amor ao próximo, né? Aos pobres, no caso, pobres em espírito, em material, todos ele coloca ali, deve se manter, né? Então acho que a aliança para se manter dentro do carisma nos próximos 25 anos é zelar pelo carisma, né? Eu acredito que o diferencial da aliança nos projetos ou na ação social é o próprio Cristo, né? Eu acho que é esse amor de Jesus, como eu falei no início, que nos impulsiona e que transforma, né? Ele não é assistencialista, mas ele transforma a realidade, ele ajuda na conversão, né? E também na dignidade. Então, assim, o nosso trabalho hoje, ele tem um aspecto, né, de impulso, né, de ir até as pessoas, de alcançar as pessoas, de sermos criativos no amor, para que essas pessoas possam encontrar de alguma maneira com Cristo, né, e serem transformadas. Nunca vai ser fácil, nunca vai ser fácil, mas tem algo tão bonito, tão forte, que a providência nunca desamparou.